A paz do Senhor, igreja, é uma alegria estar nessa pregação online, eu creio, que o Espírito Santo vai edificar muito a sua vida. A mensagem que Deus colocou no meu coração, ela precisa ser compartilhada, assim como uma semente, para chegar em mais e mais e mais lugares. E eu creio que esse entendimento vai trazer para você novos estágios, novos níveis de compreensão, uma maturidade maior na fé, ou seja, vai abençoar demais a sua vida. Então venha comigo, participe dessa mensagem, compartilhe. Hoje nós estamos num tempo onde o online tem sido ainda mais utilizado e valorizado. Então, se você ainda não faz parte desse canal, se inscreva, curta esse vídeo. E eu creio que Deus vai abençoar você e vai abençoar todos, e por meio da sua vida ou qualquer outra maneira, também virem a assistir essa pregação. O que eu vou falar a respeito, o que eu vou falar hoje, é a respeito da mulher de Ló. O título da mensagem é Lembre-se dela. Só isso, lembre-se dela. Jesus foi muito enfático em Lucas, capítulo 17, verso 32, ao dizer, lembre-se da mulher de Ló. Precisamos fazer esse exercício, temos essa obrigação de lembrar do seu exemplo, entender o que foi a mulher de Ló. E na primeira imagem que você está vendo aí, uma reflexão sobre a mulher de Ló, o subtítulo da mensagem, eu coloquei uma imagem do Mar Morto. E essa imagem do Mar Morto, você vai ver ali como se fossem pedras. Aquilo é sal. Então, até hoje, o fato da mulher de Ló ter sido transformada numa estátua de sal é lembrado. Então, se você tiver a oportunidade, eu quero um dia também ter essa oportunidade de ir para Israel. Lá no Mar Morto você vai ver essas encostas. Então, fica para nós uma lembrança muito vívida a respeito da mulher de Ló, uma lembrança geográfica, no mesmo lugar onde a mulher de Ló se tornou uma estátua de sal, o Mar Morto, antiga Sodoma e Gomorra, nós vemos essa interação da natureza, esse encosta cheia de sal, dessas pedras de sal, para ser um memorial, que nós devemos nos lembrar dessa história. E quando Jesus traz isso, Ele não traz só uma recomendação, Ele traz uma ordem. A gente precisa lembrar da mulher de Ló. E quando Deus tocou no meu coração, o que eu fiquei pensando foi o seguinte: por que eu preciso lembrar da história da mulher de Ló? Por que essa história ela é tão importante? E você vai ver o seguinte, que a Bíblia não cita o nome da mulher de Ló. Jesus manda que nós nos lembremos dessa história, ou seja, ela é importante para a nossa vida espiritual. A gente deve ter na nossa memória, a gente deve lembrar, a gente deve refletir sobre essa história. Se você é cristão, esse é um mandato do próprio Senhor. E nós vemos que a Bíblia não cita o nome dela, ou seja, a identidade dela estava absolutamente atrelada à identidade do seu marido. Então, quando se pensa mulher de Ló, se pensa em Ló. Qual que era a maior característica? A identidade desse personagem bíblico era ser esposa de Ló. Então, não é muito difícil a gente concluir o seguinte: se eu quero entender o porquê de Jesus ter pedido para eu me lembrar da mulher de Ló, eu devo entender a sua identidade. Para eu entender a sua identidade, eu devo ir para o seu marido. Esse casal, eles trazem um exemplo para a gente e uma história a qual nós não devemos esquecer. E aí, pensando um pouquinho sobre Ló, quem que era Ló? De uma maneira bastante concisa. Se eu for passar verso por verso aqui, essa mensagem vai ficar enorme. Ló era sobrinho de Abraão, tinha uma ligação parental com aquele que é o pai da fé. Ló era um rico pecuarista, porque nós vemos que a terra não comportava todos os funcionários e tudo aquilo que Ló e Abraão tinham. Ou seja, Ló tinha muita coisa. Ló era bastante rico. E quando fala da briga entre os criadores de gado, eu coloquei aqui que ele era um pecuarista. Mas olhando para os dias de hoje, você pode pensar num grande empresário, alguém que tinha muitas posses, tá? Outra característica, ele escolheu Sodoma e Gomorra porque era mais promissora para os seus negócios. Então, em um dado momento, a partir de uma briga
dos seus pastores com os pastores de Abraão, e aqui é pastor, é criador, aqueles que cuidam do gado, aqueles que cuidam de ovelhas. A partir do momento que teve essa briga, Abraão tomou a decisão, falou: para onde você vai? E ele decidiu ir para Sodoma e Gomorra, porque ele viu em Sodoma e Gomorra uma possibilidade maior de levantar os seus ganhos. Como homem de negócio, ele olhou para Sodoma e Gomorra e falou: é para lá que eu vou. Outra característica, ele foi preso numa guerra. Então teve uma guerra ali entre os reis da época, praticamente cada cidade ela tinha um rei, era assim que funcionava. A guerra conhecida dos 5 contra 4. E no meio dessa guerra, Ló é capturado. O que acontece? Abraão pega mais de 300 homens seus, preparados para a guerra. Ele entra no lugar onde Ló tinha sido cativo e liberta Ló. Então Ló já foi um prisioneiro de guerra junto com sua família, com seus bens, e Ló foi resgatado por Abraão. Outra coisa, ele foi um honrado anfitrião para os 3 anjos que foram visitar. Ló, ele recebe aqueles homens com honra, com zelo, no momento que eles querem tomar aqueles homens e serem maus com aqueles homens, no sentido de violentar sexualmente aqueles homens, ele vai lá e protege. Então Ló ali, ele tem uma responsabilidade muito grande. Ele oferece as próprias filhas para que aqueles homens não fossem machucados, feridos, violentados. Aqui só uma correção, tá? 3 homens aparecem para Abraão. Aqui para Ló, um dos homens ficou, né? E é o próprio Deus que fica ali com Abraão. Aqui são 2 homens, são 2 anjos. E esses 2 homens, eles lá, junto com Ló, são protegidos por Ló. E Ló acaba contando com a ajuda desses homens para sair de uma situação muito delicada que ele ficou com os moradores daquela cidade. Outra coisa, ele não era respeitado por seus genros. Você vai ver, a gente vai estudar melhor a fuga dele. Quando ele vai chamar os genros dele levam ele na brincadeira, ou seja, ele não era respeitado pelos genros. Outra coisa, ele hesitou em sair de Sodoma e Gomorra. Isso a gente vai ver melhor daqui a pouco. Ele perdeu sua esposa, que virou uma estátua de sal. Aqui é o ponto central da mensagem, né? E ele cometeu incesto com suas 2 filhas, ou seja, ele teve relação sexual com as 2 filhas. As filhas o embriagaram, depois dele ter saído de Sodoma e Gomorra, e uma noite ele se deitou, dormiu, teve relação com uma filha, e na outra noite com a outra. Consequentemente, ele deu origem a 2 povos que vão dar muito problema no decorrer da história bíblica. Então entendemos mais ou menos quem foi Ló. Às vezes a gente passa batido, a Bíblia fala bastante sobre ele, né? Ló é bastante lembrado aqui. Ló é aquele sobrinho que Abraão levou junto, que aconteceu toda essa aventura. Então quando Jesus diz: lembrem-se da mulher de Ló, a gente tem que necessariamente pensar em Ló. Quem que era Ló? Qual era a característica de Ló? Eu gostaria de dedicar um tempo de atenção com você a respeito da fuga de Ló. Então vem aqueles anjos, aqueles 2 anjos, eles vão tirar Ló daquele lugar, mas tem algumas coisas que me chamam muita atenção. A primeira delas está lá em Gênesis 19:14, que diz assim: então Ló correu para avisar o noivo de suas filhas: saiam depressa da cidade. Ló falando para os seus futuros genros: o Senhor está prestes a destruí-la. Os rapazes, porém, pensaram que ele estava brincando. Está em negrito aí, brincando. Ou seja, Ló não foi levado a sério. Quando ele precisou colocar seu testemunho, quando ele precisou convencer, quando ele precisou dirigir a sua família e proteger as suas filhas e os futuros genros, ele não conseguiu convencer os genros. Os genros não conseguiam andar na mesma visão que ele. Mesmo ele tendo uma palavra de verdade, mesmo ele sabendo por revelação de Deus o que aconteceria com aquela cidade, ele não conseguiu convencer aqueles genros. Então aqui já é uma coisa que a gente deve prestar atenção na história de Ló. E aqui esse verso, o verso 16 de Gênesis 19, diz assim: visto que Ló, olha só, estava tudo pronto para ser destruído, gente. Imagina você saber que vai cair um meteoro na sua cidade,
que você faz? A perna para que te quero, né? Você vai fugir. Lembra daqueles filmes que mostram o fim do mundo, que vai caindo ali coisas do céu e os prédios vão sendo derrubados? Qual que é a cena principal? A cena principal é o protagonista buscando um carro igual um desesperado, ligando aquele carro e correndo, 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 as coisas caindo atrás dele. E aqui Ló, ele faz o contrário. Eu fico muito surpreso com Ló, que ele sabendo tudo o que ia acontecer, olha só o que diz Gênesis 19:16. Visto que Ló ainda hesitava. Na linguagem contemporânea, Ló ficou embaçando, né? Na Revista Corrigida diz assim que ele demorava-se. Ele sabia que tudo seria destruído, mas ele não saía do lugar. Por que será que Ló tinha esse comportamento, gente? Os anjos o tomaram pela mão, e também sua mulher e as 2 filhas, e correram com eles para um lugar seguro, fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso. E aqui eu deixei em negrito, misericordioso. Porque nesse momento os anjos poderiam falar: você não quer ir? Tá bom, hein? Avisamos, hein? Deus poderia chegar para Abraão e falar: Abraão, tentei tirar seu sobrinho de lá, hein? Seu sobrinho é devagar, hein? Não dá. Falei, avisei, que ia botar fogo e arrebentar Sodoma, ele ficou e não saía do lugar. Deus, se explicasse isso, Deus não tem obrigação de salvar ninguém, né? Mas ainda ele avisou. O que Deus faz? Deus age com misericórdia e tira Ló, a esposa e as 2 filhas, praticamente à força. Olha só, os anjos o tomaram pela mão. Então foi lá e pegou Ló. Falou: sai, né? Teve que tomar Ló pela mão, teve que pegar, teve que praticamente forçar Ló a sair do lugar. E quantas vezes, igreja, não é assim nas nossas vidas também? A pessoa, ela está num lugar de desespero, ela está num lugar de derrota, ela está presa pelo diabo, e você avisa, e você traz profecia, e Deus mostra a realidade de 1 milhão de formas diferentes, e a pessoa hesita e demora para sair daquele lugar. Deus tem um plano extraordinário para ela. E você traz esse plano, você revela, Deus faz milagre, as coisas acontecem. Aí você diz: saia desse lugar, esse lugar vai ser consumido, esse lugar vai ser destruído, não dá para ficar no lugar que você está, Jesus está voltando. E a pessoa fica lá. E às vezes, pela misericórdia de Deus, ela é até arrastada, ela até consegue vir, e vem, não vem, vem, não vem, e está por aqui. Mas por que ela aceitou? Não, porque Deus é misericordioso demais, como Deus é bom. Aqui o que está revelando? Ló, não foi ele que intercedeu pela salvação, ele não tinha comunhão com Deus. Quem intercedeu foi Abraão. Abraão intercede por ele, anjos vão até a casa dele, dão um sinal extraordinário, deixando o povo que os perseguia cego, ou seja, era notório que eles eram enviados pelo próprio Deus, e mesmo assim, Ló hesita, Ló demora para sair. Isso me chama muito a atenção. Talvez se você tem aquele perfil mais estourado, você já ficou com raiva do Ló aqui. Já pensou: Ló, fica aí mesmo, morra, né? Continuando, olha o verso 26. É a parte central da nossa mensagem aqui. A mulher de Ló, porém, olhou para trás enquanto o seguia e se transformou numa coluna de sal. Nesse momento, a mulher de Ló, depois dessa fuga, depois de todo esse trabalho árduo dos anjos tirando eles de lá, depois dessa corrida, o que a mulher de Ló faz? Ela olhou para trás. E aqui, igreja, eu gostaria que você elevasse a sua compreensão além daquela percepção ligeiramente infantil que a gente pode ter dessa passagem. Olhar para trás significa que o foco dela estava lá atrás, que ela estava morrendo de saudade de Sodoma, que ela queria voltar para aquele lugar, que ela hesitou em continuar a corrida mesmo durante o momento em que Deus estava executando o juízo. Ela desobedeceu uma ordem direta de Deus, dos anjos, dizendo: não olhe para trás, não volte, não volte, não volte, não volte.
Eu creio que não foi apenas uma olhadinha, não foi uma escapadela, foi uma vontade de voltar para aquele lugar de pecado, para aquele lugar de perdição, foi uma saudade de tudo aquilo que não presta, foi um retrocesso, foi um atentado contra a ação misericordiosa de Deus, foi um desserviço em relação ao trabalho realizado por aqueles anjos, foi na contramão da intercessão de Abraão. Muito triste a atitude da mulher de Ló. Nem o seu nome foi mencionado, mas o seu exemplo, segundo Jesus Cristo, deve ser guardado por todas as gerações. Então, igreja, não olhe para trás. Eu acho péssimo, eu acho triste. Eu acho que falta um entendimento do que é o Evangelho. Quando algumas pessoas há anos e anos na igreja, olham para o mundo e sentem saudades. O tempo que eu saía para todas as baladas. Como eu era feliz. Agora eu sou crente, né? Agora fazer o quê? Agora eu tenho que vir para a igreja, agora eu já casei mesmo. Que saudade. Quando eu saí com os meus amigos para tomar todas. Aquilo que era vida, né? Mas, ainda bem, hein? Larguei a tempo, aceitei Jesus. Ufa! Consegui tirar o melhor dos dois mundos ali, como eu sou esperto. Eu no mundo. Você já viu testemunhos que parece que a pessoa estava feliz no antes? Ela fica 3 horas falando o que ela fazia no mundo. No mundo eu estava com toda a mulherada. No mundo eu fazia isso. No mundo, mundo. Aí eu aceitei Jesus. Agora eu faço parte da igreja aqui, estou aqui, com muita alegria no meu coração. O que é isso, gente? Dentro do coração é a mulher de Ló. E sabe outra coisa? Que é um pecado e uma falta de entendimento de menor nível, mas que também atrasa a igreja como um todo. Quando de repente alguma experiência com Deus, por mais linda e extraordinária que tenha sido, ela seja a sua única experiência, ela seja o seu único momento de alegria. Então de repente a pessoa está 20 anos com Deus, e você fala, conta um testemunho. 20 anos atrás, quando Jesus me resgatou. Legal, lindo esse testemunho depois. Depois eu fui vindo na igreja, né? Mas há 20 anos atrás, eu colocava a mão nas pessoas, eu orava, eu trazia pessoas para a igreja. Mas e hoje? E hoje? Qual que é a melhor igreja que você já participou? A igreja de 20 anos atrás. Qual era o melhor pastor? O pastor de 20 anos atrás. É tudo de 20, 30 anos atrás, de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, de 1 ano, não interessa. A gente não pode ficar preso no passado, olhando para o passado e tendo um saudosismo maléfico, um saudosismo que nos aprisiona. E sabe o que a nossa mente faz? A nossa mente prega peças na gente, né? Muitas vezes, o nosso cérebro, a nossa psique, ela age de uma maneira a valorizar aquilo que aconteceu no passado e esconder os traumas, para que a gente tenha ali uma sobrevida psicológica. Então, não é raro acontecer o seguinte, você lembrar de algumas coisas, com alguns detalhes e alguns fatos, que às vezes nem aconteceram bem daquele jeito. Pega algumas pessoas e fala para elas lembrarem de um evento há 30 anos atrás. Vai haver muita contradição, porque o cérebro ali, ele já misturou as memórias, e de repente criou mais memória de uma coisa, menos da outra. E de maneira geral, tende-se a valorizar o que aconteceu no passado. Um exemplo de saudosismo muito triste é o povo de Deus no deserto. Que saudade do Egito. Gente, no Egito eles apanhavam, no Egito eles eram escravos, agora eles eram livres caminhando a Canaã, e era maná caindo do céu. Era manifestação linda de Deus todos os dias, e que saudade, Moisés. Estou triste porque o Egito era tão bom. O que é isso hoje? A pessoa passar de desgraça, de dor, onde ela não conhecia Jesus e achar que foi bom. Se você que está me assistindo acha que o seu passado é melhor do que a sua vida na igreja, você está vivendo religiosamente na igreja, você não conheceu Jesus como deveria conhecer. A partir do momento que você conhece Jesus verdadeiramente, não existe nada
melhor do que Jesus, nada que se compara a Jesus, não há alegria maior do que em Jesus, não há prazer maior do que em Jesus. Pessoas que se embriagavam, pessoas que tomavam todas, né? Agora elas podem dizer como o apóstolo Paulo: eu não me embriago com vinho, mas eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque o diabo não pode te dar alegria, ele pode te enganar, ele pode usar a tua carne para te dar prazer momentâneo. Prazer momentâneo e alegria são coisas distintas. Pode usar a tua carne para te dar prazer momentâneo. Alegria o diabo não pode te dar. Sabe por que o diabo não pode te dar alegria? É muito simples. Porque não existe alegria no mundo. Eles chamam de alegria, mas não é. Porque a alegria é um fruto do Espírito. Ou seja, só pode ser gerada a partir do Espírito Santo de Deus. Sem Espírito Santo de Deus, sem regeneração, sem aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nunca a pessoa terá provado qual é a verdadeira alegria. E fica presa no passado, e fica olhando para trás, igual a mulher de Ló. Continuando, olha que reações estranhas. Os rapazes pensavam que Ló estava brincando. Ló demorava-se. A mulher de Ló olhou para trás. E aí eu vejo tudo isso, aquele lugar prestes a ser consumido pelo fogo. E eu enxergo essas reações. E aí a gente pode pensar o seguinte: por que Ló e sua esposa queriam ficar? Você já pensou nisso? Por que Ló e sua esposa não queriam ir embora? Por que Ló e sua esposa hesitavam em sair? Difícil responder. Eu busquei algumas respostas de Deus e nos estudos. Possivelmente por causa das suas posses. Talvez essa seja a melhor resposta. O comentarista da Bíblia de Estudo, NVI, também vai pela mesma linha. Acredita-se que, possivelmente por causa das suas posses, ele não queria sair de Sodoma e Gomorra. Talvez por causa do dinheiro que estava lá, a mulher de Ló e Ló não queriam sair daquele lugar. Eles não queriam sair daquele lugar porque aquele lugar dava lucro para eles, porque eles ganhavam dinheiro naquele lugar, porque eles eram ricos naquele lugar. Mas eles não se importavam com a imoralidade que estava naquele lugar, eles não se importavam com o pecado. Eles não se importavam naquele lugar se é um lugar cheio de corrupção, cheio de promiscuidade, não. Porque eles tinham dinheiro naquele lugar. Eles tinham posses. E as suas posses era o que interessava. Então eles hesitavam, eles demoravam. Possivelmente eles estavam buscando diluir, não é? Esse prejuízo. Talvez Ló tentasse vender algumas coisas, juntar alguns bens. Só não vou sair desse lugar de mãos vazias, vou dar o meu jeito aqui. Por isso que ele demorou, talvez. O único motivo que a gente pode pensar, possivelmente seja esse. E aí nós entendemos o seguinte, que quando nós vemos a história de Ló, Ló ele tem um histórico de ambição e egoísmo. Por quê? O seu tio, Abraão, recebe uma promessa: sai da sua terra, da sua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão resolve levar o Ló a tiracolo. Possivelmente, lendo essa promessa, dá a entender que era para sair da parentela, mas ele deu um jeitinho para o Ló, falou: Ló, vamos junto. Deus tem um plano aqui extraordinário para a gente. Ló, vem cá. Foi lá e incluiu o Ló no negócio. Deus deixou a coisa acontecer, né? Foi se dando a história. Ló fez Abraão perder algum tempinho, mas Abraão, por amor ao seu sobrinho, levou. Então Ló teria continuado no mesmo lugar que ele estava. E aí Abraão vai lá, busca Ló. E depois cresce muito, eles estão num lugar e os pastores começam a brigar. E vem Abraão e fala o seguinte para Ló: olha só, veja Ló esses dois lugares, dá uma olhada nisso daqui. Nossos pastores não cabem mais, estamos muito ricos, realmente valeu a pena você vir comigo, hein, Ló? O negócio foi bom, hein? Prosperidade aqui rasgando, obedecer a Deus, não tem nada melhor que obedecer a Deus, né? Mas estava naquela briga, estava na discussão. E tinha um lugar ali que a própria palavra diz que parecia o jardim de Deus. Então, gente, esse lugar devia de ser muito lindo, né? E existia outro lugar lá, normalzinho. Quando nós aprendemos sobre honra, e nós estamos aprendendo, quem teve a visão de sair? Abraão. Quem era o mais velho? Abraão. Quem que era o patriarca da família? Abraão. O que Ló deveria fazer?
tio, esse lugar aqui é lindo, esse lugar é seu, tio. Já me permitiu vir com o Senhor, já me trouxe para cá, todo amor, todo carinho que a gente tem, ó, por honra, a sua idade, a sua autoridade, a sua visão, eu deixo o lugar melhor para você. Mas Ló não, Ló foi lá e cresceu os olhos, esse lugar que parece o jardim de Deus é meu. Sem hesitar, sem uma hesitação, ele vai lá, escolhe o melhor lugar. Abraão diz assim: a partir do momento que você escolher um lugar, eu vou para o outro. E ele também não se incomoda em estar num lugar e Abraão em outro. Ele não se incomoda em se separar do seu tio, desde que os lucros dele permanecessem. Ele é absolutamente focado no seu próprio umbigo, em quanto de dinheiro ele pode ganhar. E ele vai para esse lugar, conhecido como Jardim de Deus, e sabe qual é esse lugar? Sodoma e Gomorra. Ele vai para Sodoma e Gomorra e tudo indica que ele prospera muito em Sodoma e Gomorra. Então Ló foi ambicioso e egoísta ao escolher um lugar que parecia mais promissor em termos de lucro, deixando o pior para o seu tio. Só que pior entre aspas, né? A gente vai descobrir lá na frente que não é bem isso. Sabe por que Ló e sua esposa demoraram a sair? Sabe por que a sua esposa olhou para trás? Sabe por que eles perderam tanto tempo? Porque o coração de Ló e o coração da sua esposa estavam arraigados em Sodoma e Gomorra. O coração dele estava lá, então era difícil sair. Era uma partida dolorida, era uma situação conflitante, porque o coração dele estava na riqueza, o coração dele estava em Sodoma e Gomorra. Aí a gente aprende em Mateus capítulo 6, verso 21, seu coração está onde estiver o seu tesouro. Tesouro para eles era dinheiro, tesouro para eles era posse, e o coração deles estava em Sodoma e Gomorra. Então era difícil para eles saírem de Sodoma e Gomorra. Outra dificuldade, 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eles suportavam toda a maldade que cobria aquela cidade, eles suportavam viver num lugar absolutamente imoral, mal, depravado, porque eles tinham lucro. Então eles eram o tipo de pessoa que era especialista em fazer uma vista grossa. Não fala na palavra de Deus que Ló era um grande pecador, mas ele topava em fazer uma vista grossa. Tudo bem, cada um faz o que quiser, mas eu estou ganhando o meu, eu estou tranquilo, eu estou sossegado. Era possivelmente a visão de Ló. Nós continuamos e vemos o seguinte: existe uma semelhança interessante entre a história de Midas e a história da esposa de Ló. A história de Midas, muito resumidamente, né? Ele pede ali para que tudo que ele tocasse fosse transformado em ouro, até o momento que Midas vê um grande problema. Então Midas, o rei Midas, ele está sentado para jantar, e tem a sua taça, e tem a sua comida, e ele todo feliz, porque tudo que ele tocava se transformava em ouro. Então o coração de Midas, era o coração da mulher de Ló, era o coração de Ló, era um coração que só pensava no financeiro. Ele vai comer, ele vai celebrar, que felicidade que ele estava, e ele toca no seu cálice, na hora que ele vai virar o seu vinho se torna pó de ouro, o seu cálice se torna completamente de ouro. Ele vai tocar as uvas se tornam de ouro. Então ele não consegue mais comer com as suas próprias mãos, porque tudo que Midas toca vira ouro. Até o momento que sua filha Fibe ali, ela vai ajudá-lo, né? E a partir do momento que ela vai ajudar, Midas toca na sua filha, e sua filha vira uma estátua de ouro. Ele ama tanto o dinheiro, Midas, que ele pede esse dom que se torna uma maldição, e aquilo que ele mais amava se torna uma estátua de ouro. Vale muito, Midas, você tem muito dinheiro, mas você não tem sua filha, você não tem liberdade. E quando nós olhamos para a mulher de Ló, ela se torna uma estátua de sal. Lembrando que o sal era valioso. Sal dá origem à palavra soldo, né? Então você tem lá o seu saldo positivo no banco. É bom ter saldo positivo. De onde que vem saldo? Da palavra sal.
Muitos trabalhadores, eles recebiam a sua diária em sal, eles recebiam um pacotinho de sal, era um dia de trabalho. Sal valia muito dinheiro, não era baratinho igual hoje não. Você vai no supermercado ali, você compra na prateleira mais baixinha. Não, sal era caro, sal custava muito. Nós temos a palavra salário, que vem de sal. Então o que acontece? Eles gostavam muito do sal, do dinheiro. E a mulher de Ló se torna aquilo que eles mais amavam. Ela se torna uma estátua de sal. Aqui é uma ironia triste. Agora, Ló poderia recolhê-la, poderia recolher aquela estátua e ele teria um dinheiro gigantesco em suas mãos. Mas ele não teria sua esposa. Ló, num dado momento, e sua esposa confundiram o que valia realmente a pena. A ambição cegou. E a mulher de Ló, mesmo ela tendo um escape, em meio àquela aflição, ela volta para trás. E nós podemos lembrar da terceira semente. O semeador saiu a semear. E a terceira semente é aquela que tem raiz, é aquela que cresce mais. O espinho da riqueza sufoca aquela semente, que já é uma planta, e ela não consegue crescer mais. A mulher de Ló saiu. A mulher de Ló conseguiu sair de Sodoma. Gente, ela foi salva de um jeito ou de outro. Ela saiu, ela não estaria mais debaixo de condenação. Ela conseguiu fugir daquele lugar, mas ela resolve voltar. Porque o dinheiro sufocou, o dinheiro tirou a vida que existia dentro dela. Então, ironicamente, Midas e a esposa de Ló são aqui uma possível comparação que nós podemos fazer da mesma lição moral, o amor ao dinheiro. E cabe a gente fazer um paralelo entre Abraão e Ló. Olha só, gente, Abraão era alguém que priorizava família e honra. Família para ele estava em primeiro lugar. Tanto que ele vai para uma guerra para salvar a vida de Ló. Tanto que ele vai para o próprio Deus e começa a fazer uma pechincha com Deus, para Deus salvar a vida de Ló e não punir Sodoma e Gomorra. Para ele família era importante, para ele honra era inegociável. Para Ló, ele deixa o tio em segundo plano para obter mais lucro. Família não era tão importante. Talvez ele pudesse ter insistido mais com seus genros, talvez ele pudesse ser mais incisivo. Mas família para Ló. Para Abraão, ele recusou recursos financeiros do rei de Sodoma. Ele ganha essa guerra, quando ele vai resgatar Ló, e o rei de Sodoma vai dar dinheiro para Abraão. Abraão fala: não, eu não quero o dinheiro de você, porque eu não quero, o rei de Sodoma, que você fale que me deixou rico. Eu não quero o dinheiro que vem do mal, eu não quero o dinheiro de corrupção, eu não quero o dinheiro sujo, eu não quero nada que vem do diabo, eu não sou escravo do dinheiro. É isso que Abraão está dizendo. E o que Ló faz? Ló vivia do que vinha de Sodoma e Gomorra. Olha a diferença. Abraão considerava ser tudo propriedade do Senhor e era dizimista. Na mesma passagem que ele recusa o dinheiro do rei de Sodoma, ele vai lá e dá 10% ao rei de Salém, uma prefiguração do próprio Cristo, apontando para o próprio Cristo. Ele era dizimista. Dizimista é aquele que entende que todo o seu dinheiro vem de Deus, que ele pertence a Deus. Quando você dizima, você está dizendo: Deus, o meu coração não está no dinheiro. Eu não tenho um coração igual a mulher de Ló, não. Eu tenho um coração, Pai, que está em Ti. Outra coisa que nós vemos, enquanto Abraão, ele era um dizimista e ele era propriedade do Senhor, Ló, ele não demonstrava ser servo de Deus. Ele foi alcançado por causa da intercessão de Abraão. Se não fosse Abraão, ele teria sido consumido junto, muito possivelmente. Abraão, ele obedece imediatamente. Abraão não era alguém ligado a recursos materiais. O que Abraão mais amava, e o próprio Deus fala: pega aquilo que você mais ama, seu filho, e oferece para mim. E nenhum anjo tem que falar para Abraão: Abraão, vai lá, Abraão, você está demorando, Abraão, pega o seu filho logo, já faz um mês que Deus mandou. Ele pega na hora.
Ele arruma uma solução na hora, ele obedece de imediato, mesmo sabendo que sua obediência custaria aquilo que ele mais ama. Entretanto, quem ele realmente mais ama é o próprio Deus. Enquanto Ló ali hesita em obedecer, ele demora. E por último aqui, a descendência de Abraão, vem Isaac, vem Jacó, de Jacó vem Judá, de Judá vem Jesus, Jesus é aquele que abençoou e salvou toda a humanidade. De Abraão veio aquele que salvou toda a humanidade, Jesus Cristo é filho de Abraão. A descendência de Abraão trouxe salvação para toda a humanidade em todos os tempos, pela plenitude dos tempos. E a descendência de Ló trouxe, por exemplo, os moabitas, que viraram um grande problema, uma pedra de tropeço na vida da nação de Israel. Agora nós vemos um contexto da advertência de Cristo. Voltando para Lucas capítulo 17, nós vemos lá duas imagens: água e fogo. Geralmente a Bíblia usa água e fogo, são aspectos de redenção. Você entra no tabernáculo, tem primeiro fogo, onde era queimado os animais, depois a água, a pia, onde você se limpava. Dentro do lugar santo tinha um candelabro, alimentado por fogo novamente. Então o fogo e a água são elementos que estão presentes dentro da revelação de Cristo. Quando você se batiza na água, e depois você é batizado no fogo. Então, é o Espírito Santo de Deus trabalhando a redenção. Agora, da mesma maneira linda e extraordinária que Deus trabalha a redenção, Ele trabalha o juízo. Um dia, Ele condenou a terra pela água, e Ele disse: nunca mais eu vou condenar a terra desse jeito. Ou seja, uma vez só, Ele acabou com toda a humanidade, exceto com a família de Noé, pela água. E a segunda vez, Ele vai trazer juízo para a terra com o fogo. Água e fogo. E Jesus aqui começa a lembrar, dizer: olha para a mulher de Ló, gente. Não esqueçam dela. Porque lá no verso 26, quando o filho do homem voltar, será como no tempo de Noé. Ou seja, vai haver juízo. Lá em Lucas capítulo 17, verso 29, até o dia em que Ló deixou Sodoma. Então fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram a todos. Então em Gênesis nós vemos duas imagens: a destruição causada pelo dilúvio e a destruição causada pelo fogo em Sodoma e Gomorra. Essa destruição de Sodoma e Gomorra, ela aponta para um futuro daquilo que vai acontecer no mundo. Então no mundo você pode tomar a opção da mulher de Ló e olhar para trás, dos genros de Ló, de achar que aquilo é uma brincadeira e continuar na cidade. Não levar a sério: está brincando, pastor brincalhão, não vai acontecer isso nada. Você pode levar essa mensagem a sério, assim como aqueles anjos anunciavam o juízo. Hoje eu anuncio o juízo para você, não pela minha autoridade, eu não tenho essa autoridade, mas pela autoridade da palavra de Deus. Um dia a mensagem foi revelada pelos profetas, depois ela foi manifesta pelo Filho. Hoje nós temos a palavra escrita, revelada de Deus, que diz: vai haver um juízo. Vai haver uma consumação por fogo. Deus está repetindo isso há 2000 anos pelo menos. Então, vale a pena a gente não perder tempo como a mulher de Ló. Existem duas fases, olha só, a respeito do reino de Deus. Lucas 17, 20 e 21 diz assim: certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Eles preocupados: quando que vai acontecer isso, Jesus? Quando virá o reino? Quando que isso vai acontecer? Nós vemos Jesus dizendo: olha, o reino de Deus já chegou, só que você não consegue olhar e ver de uma maneira visual, clara. Você vai ver que o reino de Deus está ali, o reino de Deus está aqui naquele outro lugar. Em vários momentos você vai ver o reino de Deus acontecendo. O que Jesus está falando? Isso é hoje, o reino de Deus já estava implantado, porque o rei estava naquele lugar. Porque quando dois ou mais estão reunidos em igreja, o rei Jesus está naquele lugar. Então no lugar onde Jesus está, é onde está o reino.
Então eles muito preocupados, onde que o reino vai estar? Hoje não está de maneira visível. Hoje está onde nós nos reunimos, onde nós estamos, nós que somos propriedade de Deus. Mas um dia ele estará de maneira visível. Lucas 17, 34 a 36. Naquela noite, 2 pessoas estarão dormindo na mesma cama. Uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho. Uma será levada e a outra deixada. 2 homens estarão trabalhando juntos num campo. Um será levado e outro deixado. Nesse instante, o reino de Deus se manifestará de maneira visível. Então temos 2 fases aqui. Temos a fase invisível e temos a fase visível. Deus já estava atuando. Vai lá e avisa Abraão, conversa com Abraão. E leva os 2 anjos para trazerem Ló. As pessoas viam onde estava o reino acontecendo? Não, estava acontecendo de maneira invisível, igual hoje. Depois que o fogo começou a cair e consumir aquela cidade, veio o reino de maneira visível. Então hoje nós estamos nessas 2 fases. Hoje o reino se manifesta de maneira invisível. Ele está aqui, ele está ali. Mas virá o tempo onde todo olho verá o Filho do Homem, onde grandes coisas vão acontecer, onde sinais acontecerão por todos os lugares. Aí vai ser tarde demais. Aí as coisas serão acertadas, aí o juízo virá. Por isso Jesus adverte por toda a eternidade: lembrem-se da mulher de Ló. Eu gosto dessa imagem aqui que diz: o reino de Deus é como uma pedra que quebra todos os outros reinos e enche toda a terra como as águas cobrem o mar. O reino de Deus é como uma pedra que arrebenta tudo, enche todos os lugares, cobre todos os lugares. Essa frase é do Hernandes Dias Lopes. Se prepare para viver o reino, igreja. O reino de Deus realmente é isso. Essa é a realidade do reino de Deus. O reino de Deus é absolutamente maravilhoso. Glória a Deus. Amém, Jesus. E a frase que eu deixo para você de reflexão é: não seja como a mulher de Ló, prossiga para o alvo, desprenda-se do mundo e viva para Cristo. Que Deus abençoe você poderosamente. Não seja preso a dinheiro, não seja preso a distrações. Não deixe o seu coração ser tomado por aquilo que não é do Senhor. Não fique preso em saudosismo, não. Não fica preso num passado de pecado, mas receba esse chamado de Jesus. E quando Jesus disser para você: vem, larga tudo, saia correndo, vá em direção a Ele, volte para a casa do Pai. Essa é a mensagem que eu tenho para você. E todos os dias da sua vida, lembre-se dela. Lembre-se da mulher de Ló. Que Deus abençoe você poderosamente. Foi um prazer e uma alegria estar aqui com você mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.